quando ele fala dessa maneira, né, Josias, de que tudo é dentro da Constituição. Eu acho muito importante, essa é a versão de Bolsonaro. Agora, qual é a realidade, Josias, quando a gente olha para isso, né? Quando ele fala que ele ouvir, eles estudarem todas as possibilidades. Essas possibilidades estão dentro do jogo democrático, Josias? Claro que não, né, Fabiola? O Bolsonaro se escora num argumento falso, a de que houve fraude na eleição, para justificar uma discussão de lunático. A única fórmula prevista na Constituição para alguém que foi derrotado numa eleição limpa, cujo resultado já estava proclamado, é reconhecer que perdeu e preparar a transição, passar a faixa. O Bolsonaro, em vez disso, passou a discutir uma ilusória solução constitucional para problemas inexistentes. Agora, é muito impressionante a entrevista dele, porque ele praticamente abriu as portas para o surgimento de novos delatores. Se Deus intimasse o Bolsonaro a optar entre o espelho dele e os seus cúmplices, ele daria uma resposta fulminante: que morram os golpistas. Para o Bolsonaro, o amor pelo espelho está acima de tudo. Só o espelho existe, o resto que se dane. Então, além de deixar muito claro na entrevista que a possibilidade de fuga é real, nada ficou mais nítido do que esse desprezo do Bolsonaro pelos irmãos imundos, sujos da família militar. A deslealdade salta ali, muito nítida, de dois trechos da entrevista. Numa hora, ele lava as mãos, na outra hora, ele joga o sabonete embaixo dos pés do general Palaciano, que foi pilhado aí pela Polícia Federal. Bolsonaro disse, como nos contou a Raquel, ele alegou que desconhece o capítulo da trama que previa o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Ah, que plano é esse? Que loucura é essa? Ali no prédio da presidência trabalham mais ou menos 500 pessoas, e eu vou saber o que cada um está fazendo, né? Então ele lava as mãos. E aí, no trecho em que ele arremessa o sabonete, ele classifica de papo de que tem minhoca, de quem tem minhoca na cabeça, aquele plano punhal verde-amarelo. E a Polícia Federal mostrou que esse plano foi impresso no Palácio do Planalto pelo general palaciano, o Mário Fernandes, e foi exibido ao chefe da organização criminosa, que é o Bolsonaro, no Alvorada. Então, por meio de geolocalização, verificaram, e também os registros de entrada no Palácio do Alvorada, que o general, logo depois de imprimir o documento, foi ao Alvorada, conversou com o Bolsonaro. Lá atrás, Fabiola, o tenente-coronel Mauro Cid, ele passou a colaborar com a Polícia Federal quando ele notou que as versões do Bolsonaro, por mais desconexas, elas sempre convergem para o mesmo ponto. A corda é enrolada no pescoço de quem está mais próximo, de quem está ao lado. Quando percebeu isso, o Mauro Cid virou delator. Então, nessa entrevista, além de escancarar as portas para o surgimento de novas delações, o Bolsonaro mostrou que continua odiando a realidade. Ele demora a se dar conta que a realidade é o único lugar onde ele pode arranjar uma defesa decente. Tudo isso que ele vem dizendo nas suas manifestações, nas entrevistas, é muito indecente, né? Ele está cercado de provas, de evidências de que ele tentou um golpe de Estado. E, pela lei, a simples tentativa já é crime. E ele reduziu tudo que está demonstrado, comprovado, reduziu tudo a uma conversa inocente sobre artigos da Constituição, né? Então, aos pouquinhos, Fabíola, vai ficando claro que o caso do Bolsonaro já não é nem de algema, já é de camisa de força, porque enlouqueceu, né? Mas, felizmente, as provas estão lá, o procurador já está com elas em mãos, a denúncia está por vir e a sentença condenatória é inevitável, Fabíola. Daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade até de entender isso do ponto de vista jurídico. Só vou aproveitar a Raquel, que ela tem que se despedir da gente, que ela tem a agenda em Brasília. Raquel, há pouco a gente falava até sobre essa história do medo de Bolsonaro da prisão. Queria saber, quando você perguntou isso a ele, né? O senhor tem medo da prisão, o medo de ser preso, a reação dele a isso, e mais, essa possibilidade de ele se esconder e se refugiar numa embaixada. Pelo jeito, isso é real, né, Raquel?
Olha, Fabiola, queria passar aqui a minha impressão como repórter e também o que ele me responde. A minha impressão como repórter é o seguinte: apesar de todas as evidências que tem ali no indiciamento, a gente não sabe qual vai ser a posição do procurador-geral, mas das provas que tem no indiciamento da Polícia Federal, Bolsonaro não conta com a possibilidade dele ser preso. Ele não conta com isso. Tá? Ele acha que o clima político vai ser revertido lá na frente. Ele não trabalha com essa possibilidade. Ele está em negação em relação a isso. Ele não trabalha com essa possibilidade. E tanto que a gente pergunta, né? Você tem medo de ser preso? Aí ele fala, olha, a gente vive num país de arbitrariedades, mas eu não posso viver com a PF, com medo da PF estar na minha casa todos os dias e tal. Mas ele realmente está em negação em relação a isso. Ele acha que ele não vai ser preso, que alguma coisa vai mudar até lá, até o final do processo penal. Que o clima político pode mudar e que isso não vai acontecer. Quando a gente questiona, Letícia e eu, sobre a possibilidade de se exilar numa embaixada, é importante que se diga que ele não está falando que ele vai correr para uma embaixada a qualquer momento agora, algo que dê possibilidade às autoridades de declarar uma preventiva dele. Não é isso que ele está dizendo. O que ele diz é o seguinte: que ele se sente injustiçado e que ele acha que ele tem possibilidade de pedir asilo político. E ele diz, olha, embaixadas, desde que o mundo é mundo, são para pedir asilo político. Então ele deixa aberta essa porta, porque ele se sente injustiçado politicamente, perseguido pelo Alexandre de Moraes, e ele não descarta essa possibilidade de que lá no final do processo, se ele for realmente condenado, coisa que ele não acredita, é impressionante isso, mas a despeito de tudo que está lá no relatório da PF, ele não acredita. Ele acha que o clima político vai mudar. Ele se sente injustiçado. Se isso acontecer, ele sente como uma possibilidade concreta pedir asilo político e ir para uma embaixada ao final do processo. Nossa. Raquel, obrigada. Parabéns mais uma vez para você e para a Letícia. Esse é o faro aí de repórter incansável, sempre atrás da notícia, e soma isso às suas análises. Parabéns.